Recentemente, Donald Trump tributou o Brasil com 50% sobre algumas importações. É uma política muito estranha de Donald Trump de distribuir tarifas em praticamente todo o planeta. Vai aumentar o custo de vida do norte-americano. A tendência é que o comércio internacional caia, que o PIB dos Estados Unidos ao longo do tempo vai crescer menos. Então, são efeitos conhecidos na ciência econômica. Então, e para o Brasil, o país que recebeu 50% de tributação, a tendência é que a inflação aqui no Brasil reduz um pouco, dado que a tendência é que o Brasil exporte menos para os Estados Unidos, dado que algumas mercadorias vão receber essa sobretaxa de 50%. Lembrando que tarifas são impostos. Apesar de não ter o termo imposto, a tarifa é o imposto, então o Trump está se mostrando um grande taxador, surpreendendo algumas pessoas. É a política mercantilista. Mercantilista é um sistema lá dos séculos passados, no qual alguns países, principalmente Portugal e Espanha, acreditavam que o protecionismo, proteger indústrias nacionais, faria o país se tornar mais rico. Qual que é a ideia? Se eu protejo as indústrias nacionais, promovo as exportações e reduzo as importações, os países teriam um superávit comercial e ia entrar moeda nesse país. Por que não deu certo? Porque não é isso que gera o crescimento econômico, prosperidade de países. Mas lá na época, 300, 400 anos atrás, poucas pessoas sabiam. Ciência econômica evoluiu, mostrou que essa política não faz muito sentido. O que a gente sabe hoje, o que faz o país ser rico, é justamente promover o comércio internacional, seja exportando ou importando. Se o país tem um déficit comercial, não é um grande problema. O país importa para poder produzir. Empresas importam bens de capital, máquinas, equipamentos. Por exemplo, eu para fazer esse vídeo eu importei esse celular. O Brasil não produz os iPhones da Apple ou smartphone da Samsung, não produz. Então a gente importa para produzir, faz parte de economias. O próprio Estados Unidos, para se tornar um país rico, teve que importar. Mas enfim, Trump está ignorando isso. Mas em termos econômicos, eu acredito que vai vir um custo para os Estados Unidos ainda. E no caso do Brasil, eu acredito que essa tributação de 50% foi, em parte, implementada como uma punição do Trump ao Brasil, dado o envolvimento do Brasil no BRICS, com a Rússia, proximidade com a Rússia, com a China. O Trump e os Estados Unidos atualmente rivalizam com a Rússia do Vladimir Putin, com a China também, e o Brasil gritando contra o dólar, fazer uma moeda do BRICS para confrontar o dólar. Então, Trump, que não aceita provocação, também gosta de uma cena, colocou essa tarifa de 50% sobre o Brasil. Então é culpa do BRICS, é culpa do Brasil fazer parte do BRICS? Na minha opinião, o Brasil internacionalmente poderia ser um país mais quieto, se posicionar entre os dois, se beneficiar da relação com os Estados Unidos e com a China. Mas ok, o Lula não tomou esse caminho, então o Trump revidou. E uma solução para o Brasil é fazer acordos comerciais com outros blocos, com outros países. Parece que é o que o Mercosul está fazendo. Então faz sentido. Talvez essa tarifa de 50% do Trump vai fazer com que o Brasil se engaje mais no comércio internacional. Então acabaria ajudando o Brasil a se tornar um país mais rico. Mais comércio internacional, maior tende a ser a produção do país. Uma relação positiva, relação macroeconômica conhecida. E outro ponto, as críticas contra o dólar, na minha opinião, são estranhas, porque o dólar é a principal moeda do mundo, porque várias pessoas descentralizadas, vários países, empresas, indivíduos de diversos países confiam no dólar. O dólar se desvaloriza pouco, ele é aceito em praticamente todo o país, é uma moeda conversível. Então, por essas milhões de pessoas confiarem no dólar, ele se torna uma moeda confiável. Então não é uma decisão que partiu dos Estados Unidos. Vou fazer o dólar ser a principal moeda do mundo. É porque as pessoas confiam na moeda. Se um dia as pessoas passarem a confiar muito na moeda da chinesa, ou moeda japonesa, ou o euro já tem uma confiança elevada. Essas moedas vão passar a ser usadas por cada vez mais países. Então, para uma moeda ganhar status como o dólar tem, é sempre uma decisão descentralizada. Se o dólar não fosse confiável, as pessoas não iam utilizar. Mas como elas confiam no dólar, há mais de 200 anos que o dólar está conosco, mostra uma desvalorização baixa, alta conversibilidade, então as pessoas aceitam o dólar. Mas se o BRICS quer fazer uma moeda para rivalizar com o dólar, ok, pode tentar.
eu acho que não funciona no curto prazo. Por exemplo, o Mercosul. O Mercosul tem a discussão de fazer uma moeda comum. Eu acho que não funciona muito, porque as nações do Mercosul, a mais forte é o Brasil, a mais forte em termos econômicos. E a moeda mais forte do Mercosul também é o real. E imagina uma moeda comum, unindo Brasil, Argentina, Uruguai. Eu não acho que essa moeda ia ser muito forte. E também não acho que essa moeda ia rivalizar com o dólar. Não ia tomar o status do dólar. Talvez enfraquecer um pouco o dólar, talvez, mas eu não acho que a discussão que o nosso país deva ter atualmente. O principal problema do Brasil é como fazer o país crescer forte para se tornar um país rico e desenvolvido. Como aumentar a nossa produtividade. São essas questões que deveriam ser levantadas em quaisquer debates econômicos. Ajuste fiscal é necessário? Também é. Então, a discussão da moeda comum ou de fazer uma moeda para rivalizar com o dólar, eu acho que é uma discussão que o Brasil não deveria entrar. E por ter entrado nessa discussão com o BRICS, com o que o Lula às vezes diz, irritou o Trump, teve essa tarifa. Então isso quer dizer que o Lula, o governo brasileiro não pode dizer nada? Não é isso que eu estou falando. Eu estou argumentando que uma abordagem mais estratégica, de se alinhar com os dois principais países do mundo atualmente, que é os Estados Unidos e a China. Por que não ter harmonia com os dois, aproveitar comercialmente dos dois, tirar vantagem e não confrontá-los? Eu acho que um país emergente, de renda média como o Brasil, na minha opinião, é o que faz mais sentido. Mas enfim, não foi o caminho que tomou e vamos aguardar os próximos meses. Talvez as tarifas do Trump vão ser derrubadas pela Corte dos Estados Unidos, então está em aberto. Gostou do conteúdo? Siga o blog, aqui embaixo eu solto um link dessa discussão do vídeo, mas em texto para quem quer ler, pensar um pouco mais. Siga o canal para mais vídeos desse tipo.